O aquecimento global é um dos fenómenos que mais preocupam os cientistas. Um dos perigos do aquecimento global é o aumento das temperaturas e, consequentemente, o derretimento do gelo nos polos. Se isso realmente acontecesse, a quantidade de água no mar aumentaria muito, o nível da água subiria e, portanto, a Terra afundaria, mas vamos considerar o oposto. Quero saber o que vai acontecer se todos os oceanos secarem. Gostaria de saber se isso vai ser melhor ou pior. Começando pelos acontecimentos que não são tão graves devido à secagem dos oceanos, o mapa topográfico da Terra mudará, e isso deve-se ao surgimento de novas montanhas, planícies e vales enterrados debaixo da água. O fundo do mar é como a Terra, com diferentes topografias. Mas, como dissemos, está escondido sob a superfície da água. Na verdade, existem terras altas e montanhas maiores no fundo do mar do que em terra. Há também o Monte Mauna Kea, perto da ilha do Havaí, que tem um total de 10.200 metros de altura do fundo ao topo, mais alto que o próprio Monte Everest. Se levarmos a sério e falarmos sobre fenómenos perigosos que podem acontecer, descobriremos que a coisa mais simples e a primeira que pode acontecer é uma crise devastadora no mercado de trabalho, afetando os meios de subsistência de pelo menos 3.000 milhões de pessoas no planeta. Isso significa que afetará mais de 40% da população mundial. Por exemplo, não só oferece empregos turísticos nas praias de todo o mundo, mas também na construção naval, barcos e transporte marítimo e, claro, no mercado de peixe e vida marinha. Outro efeito da secagem dos oceanos é a falta de oxigênio. A água do mar representa cerca de 97% da água na superfície da Terra. Nessas águas vivem inúmeras criaturas que ajudam a produzir o oxigênio que respiramos. Ao contrário do que muitos sabem, só o plâncton produz mais de 50% do oxigênio na atmosfera. A água do mar e as suas correntes são consideradas as principais responsáveis pela distribuição da temperatura na superfície da Terra. Se todos os oceanos secassem, dois fenómenos distintos ocorreriam. Primeiro, a falta de água e depois o seu desaparecimento. Nesse caso, as correntes oceânicas não serão capazes de distribuir a temperatura pela Terra como antes. Como resultado, o tempo será instável, com flutuações rápidas entre calor extremo e frio intenso. Mas assim que a água do mar secar completamente, a geada espalhar-se-á por todo o planeta. Estamos a entrar numa nova era glacial, mais dura do que qualquer antiga era glacial. A razão para isso é que a água do mar absorve a luz solar e, em seguida, a distribui. Mas se essa água secar, a luz solar que cai na Terra não encontrará nada para a absorver e, portanto, dissipar-se-á toda para o espaço. A geada espalhar-se-á pela Terra. Quando o ar é afetado pela secagem do oceano, afeta o segundo elemento da vida, que é a água que bebemos e da qual todos os seres vivos dependem. Sabe-se que a água evapora de um corpo de água, depois condensa e retorna. Ela aparece novamente na forma de chuva, que é a própria chuva que flui para o oceano, e o ciclo continua enquanto os seus elementos existirem, mas enquanto o oceano está lá. Quando secar, só restará uma pequena quantidade de água dos rios e lagos. A chuva será pouca e não demorará muito para que toda a água restante desapareça. Claro, não há dúvida de que, uma vez que a água se torna escassa e não podemos beber, são os animais e as plantas que sofrerão primeiro. Em tais circunstâncias, uma extinção imensurável ocorre todos os dias. Além das que ocorrem em terra, haverá extinções gigantescas de vida marinha e muitas outras. Que Deus nos ajude a lidar com a fome que ocorrerá em todos os lugares. A única coisa que pode ajudar a combater a fome são as terríveis criaturas marinhas que coletamos e armazenamos quando as águas secaram e, se congeladas adequadamente, poderiam sustentar o mundo por uma década. Nestes tempos difíceis, semelhantes aos filmes apocalípticos, os poucos grupos humanos que ainda estão vivos e lutam para gerir suprimentos e fontes de calor ficarão chocados ao descobrir que não podem desperdiçar nada do que armazenaram. Com o desaparecimento de todos os organismos que nos ajudam a produzir oxigênio,
o mundo inteiro começará a sofrer de falta de oxigênio e dificuldades respiratórias e, com isso, o fim da vida na Terra.